noite, igreja. Graça e paz. Hoje estou aqui com a incumbência de fazer a parte que a gente chama dentro do culto de pregar o evangelho. E aí, nessa parte de levar a palavra, a gente coloca, se vocês pudessem ver como a gente monta a liturgia, então sempre a parte de pregar o evangelho está assim, ó, vamos a Cristo. Cada parte da nossa liturgia tem um nome, a parte de pregar o evangelho está vamos a Cristo. Então, eu tenho a obrigação hoje de levar vocês a Cristo. Mas, para a gente fazer isso, a gente tem que definir algumas palavras que às vezes a gente se perde. A gente nós vamos, de acordo com o tempo, se perdendo, as palavras vão tendo outros significados e a gente perde os detalhes. Uma das palavras que a gente vai perdendo o significado é culto, cultuar. Cultuar a gente perde a noção porque é uma palavra que está tão no nosso vocabulário que a gente esquece qual é a ideia de culto. A ideia de culto é para aquele a quem está sendo prestado culto. Isso a gente perde tanto a definição que a gente vai num culto e daí a gente, para saber se o culto foi bom ou não, a gente pensa, eu me senti bem naquele culto? Se eu senti bem, o culto foi bom. Se eu senti mal, o culto não foi bom. Isso é um erro de definição incrível. Porque eu não posso definir um culto pelo que eu sinto, só se for um culto à minha pessoa. Um culto ao meu ser. Mas não, quando a gente vem na igreja, a gente cultua a Cristo, ao nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, toda a obra da redenção. Então a gente deveria pensar, o culto foi bom hoje ou não? Então, a gente tinha que pensar, olha, será que hoje o Senhor ficou alegre com o nosso culto? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer depois de todo culto. E a gente vai perdendo, porque numa vida cristã, que a gente sempre vai vivendo, aquele cristianismo, a gente tem essa mania pecaminosa de afastar toda a honra e glória a Cristo e começar a trazer para nós. Mas glória a Deus, a gente está numa igreja, uma comunidade que louva a Cristo e a Cristo somente. Então, se você perceber, a gente começou nosso culto falando Isaías, profeta Isaías, e chamando a igreja a adorar a Cristo. Depois a gente veio com louvores totalmente cristocêntricos. Até no momento de dízimos e ofertas, louvamos a Cristo. E é isso que a gente vai fazer agora. Só que agora, pregação é um pouco diferente da parte do culto que a gente faz normalmente. Porque pregação, ela tem que passar por algumas etapas e ela tem que ter uma resposta imediata. Então, eu vou descrever, tem várias formas de descrever essas etapas, mas eu vou escrever em 3 pontos, bem presbiteriano. Então, o primeiro ponto, eu tenho que passar para vocês e falar, quem é Jesus? O segundo ponto, eu tenho que falar o que Jesus fez pelo seu povo. E o terceiro ponto é como isso muda tudo. Então eu tenho que passar por esses 3 pontos. Se eu passar por esses 3 pontos, eu entendo que no final vocês vão entender mais quem é Cristo. A gente vai estar mais perto de Cristo do que quando começamos o culto. Mas aí, eu sou só alguém que está estudando para lá no futuro, pela bondade de Deus, se aprover ao Senhor ser um evangelista. O evangelista é aquele que leva o evangelho, que separa quase integralmente seu tempo para levar o evangelho. E aí, como um bom estudante de um bom evangelista, estudante, um candidato evangelista, eu tenho que estudar os evangelistas na Bíblia. E aí, nada melhor do que eu explicar para vocês o que é o evangelho com outro evangelista que fez isso na Bíblia. O primeiro evangelho a ser escrito, muitos dizem, que é o evangelho de Marcos. E aí, para a gente começar a falar sobre o evangelho, a gente tem que entender muitas coisas antes. Então, Marcos, só para dar aqui um contexto histórico para vocês entenderem quem é Marcos, que a gente fala assim, abra no Evangelho segundo Marcos. Às vezes a gente se perde quem é Marcos. Marcos é uma pessoa que provavelmente tinha uma dupla nacionalidade ali. Ele era tanto judeu, que daí ele tinha o nome dele, João, ou o nome hebraico, Yohanes,
que também é a origem do meu nome, então é meu xará, meu nome é Jean, né? Jean vem da mesma linha de João. E aí, o outro nome dele, grego, aí sim, Marcos. Então é João Marcos. Essa pessoa, ela pensa em uma pessoa de família importante. Então, a mãe dele foi aonde fizeram, você vai ver lá em Atos, tem uma igreja em Jerusalém, e é na casa da mãe de João Marcos. Olha só. Então pensa, um menino que já nasceu com uma igreja importante lá, na casa dele. Bênção, bênção. Segundo ponto, que a família dele é muito importante. Ele era sobrinho de um tal cara chamado Barnabé. Olha que bênção. Cara, além de ser assim, filho de alguém que tem uma igreja na casa, ele ainda era sobrinho de um grande líder da igreja de Jerusalém. Não somente isso, Barnabé, ele vai para Antioquia, e em Antioquia ele chama Paulo, e daí Barnabé tem que voltar para Jerusalém, e quando ele volta para Jerusalém, ele traz e fala, João Marcos, você vai andar com a gente. E João Marcos começa a andar com Barnabé e Paulo. Olha a história desse Marcos. Tem pouca história ali que ele tá muito bem encaminhado com as amizades. Ele é raiz, esse é crente raiz, tem todos os elementos necessários. Além disso, depois de conhecer, tem uma igreja na casa dele, ser sobrinho de Barnabé, andar com Paulo, esse menino ainda virou escrivão de Pedro. Olha que bom, tudo que Pedro fazia, ele que redigia. Então pense um menino que tem uma história sensacional. Daí quando ele vai escrever o Evangelho, e aqui a gente tem que entender uma coisa, se Marcos, que a maioria dos estudiosos entendem isso, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, é engraçado porque a palavra evangelho nunca aparece tanto, porque Marcos, ele preza por essa palavra, evangelho, 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 evangelho. Só que assim como eu falei de culto, às vezes a gente ouve tanta palavra que a gente perde a noção, o que seria essa palavra? Evangelho, eu tenho que explicar para vocês, não é uma palavra prioritariamente cristã, ou não foi ela não veio de origem cristã, ela é uma palavra grega, normal, que era usada em outros momentos. Mas esses momentos eram momentos muito específicos. A primeira coisa que o evangelho que era utilizado era quando tinha o nascimento de um grande rei. Então, um grande rei ia nascer, então, um imperador vai nascer, vem um evangelista e ele vai falar o evangelho. Nasceu o nosso rei, nasceu o grande imperador. Ou segundo, se a gente está numa grande batalha e essa batalha foi vencida, e daí vem o evangelista e fala assim, ó, povo, se alegrem, a batalha foi vencida. Então Marcos, com essa dupla nacionalidade, ele escolhe muito bem essa palavra, evangelho. E aí, para você não ter dúvida do que ele vai falar no livro dele, ele começa de uma maneira super interessante. Se você abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 1, ele já vai dar o tema total do livro dele. Então, se você procurar lá, o que Marcos vai falar nesse livro, se você não soubesse, se você já não tivesse ouvido sobre isso, se você perguntasse a si mesmo, o que ele vai falar? Ele resume tudo que ele vai falar em um versículo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí, eu estou falando muito de definição de palavra, porque a gente realmente consegue ler esse versículo e falar assim, tudo bem, Evangelho é uma palavra normal, Jesus Cristo é uma palavra normal, Filho de Deus é uma palavra normal. Então a gente passa batido. Então deixa eu explicar e voltar aos elementos do que seria cada palavra dessa. Esse princípio, ele vai usar uma palavra em grego que é muito parecido com a palavra em hebraico usada em Gênesis 1, aquele princípio, o começo de tudo. Então ele está falando assim, gente, esse é o começo de algo extraordinário. Esse é o começo a ponto da gente mudar a história. É um começo diferente, não é qualquer começo, esse é o começo.
mas é o começo do quê? Da melhor notícia. E daí, quando a gente fala assim, evangelho, para a gente passou batido. Não é qualquer notícia. Ou um rei nasceu, ou uma vitória é garantida. Vou dar o spoiler, é as duas coisas. E ele já fala aqui, o princípio do evangelho. Daí tem esse nome, acima de todo nome, que para a gente já passou o nome batido, a gente fala até tranquilo, Jesus. Mas era até um nome comum para a época. Jesus era igual hoje, a gente teria João, José, não é um nome muito interessante. Mas o segundo nome que ele vai falar, que é um título, é muito diferente. Cristo. Cristo tem uma importância muito grande para quem é judeu. Ele espera o Cristo, porque ele tem, quando você fala Cristo para um judeu, nessa época ele vai pensar alguém assim, o ungido da descendência de Davi, alguém que vai trazer paz, justiça para sempre no nosso reino. E aí, se você estiver se perguntando, mas tá bom, a gente entende isso. Será que você tem o mesmo sentimento que um judeu teria em ouvir a palavra Cristo? Eu poderia dar vários versículos que resumem a expectativa desse filho ungido, mas eu quero vir com vocês como a gente começou nosso culto em Isaías. Vamos voltar para Isaías, e daí vamos ler Isaías 9. Só para vocês terem a noção do que seria esse sentimento de esperar o Messias, o ungido do Senhor. O que eles pensam, como eles sentiam, que promessa eles se agarravam. Olha aqui, esse evangelho aqui, que é esse nascimento que eles esperam. E daí eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. E eu vou ler na entonação de que alguém que espera realmente isso. E perceba as palavras que são ditas aqui pelo profeta. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo e a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste os jugos que pesavam sobre eles, a vara que eles seriam os ombros e o cedro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com quem anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de passos ao fogo. E aqui vem os dois versículos que é muito conhecido por nós, mas a gente não entende a grandeza dessa promessa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Sorte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Agora imagina uma nação que tem essa promessa e está embaixo do Império Romano, sofrendo perseguição, opressão, e sentindo aquela dor de a justiça nos esqueceu, o Deus de justiça nos esqueceu. Como pode? A gente está tão fraco perto desse opressor. E aí eles ouvem esse nome, Cristo. Finalmente, o ungido do Senhor veio a nós. Nossa nação finalmente irá reinar. Então Cristo não é qualquer nome, é todo nome. É aquele nome que representa a virada de chave. E aí, você vai ver aqui dentro do Evangelho de Marcos, quando o nome Cristo é utilizado novamente.
Mas para finalizar a introdução de Marcos, ele termina com um último título, um título bem peculiar. E para quem é grego, porque o Cristo é bem para quem é judeu, mas para quem é grego, esse título é muito importante. Filho de Deus. Filho de Deus. Para nós é lógico, claramente Jesus é filho de Deus. Mas para alguém que é do Império Romano, tem uma pessoa que se chamava filho de Deus. E em latim, tá? Não só, Divi Filius. Esse era nada mais, nada menos que o imperador César Augusto. Então, o grande imperador, ainda nessa época aqui, se o Evangelho de Marcos foi escrito em 60 depois de Cristo, o imperador César nasceu ali provavelmente em 30 antes de Cristo, é o grande imperador. Até hoje, o nome César Augusto é o maior da história. Então, todo mundo tinha orgulho de falar César Augusto Divi Filius. Filho de Deus, filho divino, grande César. E aqui Marcos vai falar, não. Esse filho divino que vocês acham que é o imperador que já se foi, não se compara a esse novo rei que eu vou mostrar para vocês. O verdadeiro Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. E aí, Marcos, como um bom evangelista, ele vai passar todos os capítulos do livro dele, tentando explicar o primeiro ponto, quem é Jesus. E para ele começar explicando quem é Jesus, ele vai falar, Isaías tinha feito uma promessa, uma profecia, e essa profecia se cumpriu. E daí ele vai falar sobre Isaías falando sobre o mensageiro que tinha que vir antes, e daí Marcos apresenta João Batista, e daí, quando João Batista estava batizando as pessoas, a gente tem a primeira pregação aqui dentro do livro de Marcos. E João Batista vai pregar dizendo quem é Jesus. E aí, João Batista fala assim, a gente está no capítulo 1, versículo 7. João Batista pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, na pregação de João Batista, ele fala não só quem é Jesus, mas o que ele vai fazer pelo seu povo. Jesus é alguém muito maior do que ele, e ele vai batizar o povo com o Espírito Santo. Mas aí, Marcos vai continuando. Ele vai apresentando Jesus, e agora não tem só o maior profeta da época falando quem Jesus é. Tem o próprio Pai falando quem Jesus é. E aí a gente tem no capítulo 1 ainda, no versículo 11, então foi ouvida uma voz dos céus, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E aí a gente já tem Marcos falando assim, sabe quem é esse Jesus? Ele é realmente o Cristo. Assim como Isaías tinha falado. Assim como João Batista falou. E ele é filho de Deus, assim como o próprio Deus testemunhou. E aí, daí Marcos continua falando sobre Jesus, e aí ele vai utilizar uma coisa muito engraçada, porque ele vai falando como Jesus pregava o Evangelho. E daí ele está ali no versículo 14, ainda no capítulo 1. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, Jesus, como Jesus pregava, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É engraçado como hoje a gente acha que precisa de uma pregação de 1 hora para entender de maneira expositiva e sistemática sobre quem é Jesus. E o próprio Jesus nos ensina uma pregação muito simples de, gente, arrependimento e fé.
se vocês não se arrependerem dos seus caminhos e não crerem no Filho de Deus que vai ser apresentado para vocês, e que o reino está próximo, e que o reino chegou, vocês não entenderam o Evangelho. E às vezes a gente vive como se não tivesse entendido essas simples palavras. Mas Marcos continua, porque uma coisa muito importante que você tem que entender em Marcos, e depois eu desafio vocês a ler Marcos, é um livro pequeno de 16 capítulos. Olhe como Marcos coloca os discípulos sempre tomando a decisão errada. Nunca não. Pouquíssimas vezes, eu vou mostrar uma das pouquíssimas vezes que os discípulos tomam alguma decisão certa lá na frente. Mas normalmente ele vai mostrar como os discípulos sempre estão tomando decisões erradas, como eles não entendem quem é Jesus e o que Jesus veio fazer. E ao mesmo tempo, ele mostra a misericórdia de nosso Cristo com todos os gentios. Todos aqueles que, para os judeus, não iam herdar as bênçãos de vida. E Jesus vai curando, trabalhando, ensinando a cada gentil. E aí a gente pode continuar no livro de Marcos, ele explicando quem é Jesus e como os discípulos não conseguem entender. E aí vai um dos ápices do livro de Marcos, é uma passagem que todo mundo conhece, que é quando Jesus está passando de uma margem para outra com todos os discípulos no barco. Os discípulos estão desesperados e daí eles falam para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus levanta e, despertando, repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquieta. E eles, possuídos por grande temor, aí a gente está no capítulo 4, versículo 41, todos eles diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É Marcos mostrando como, apesar dos discípulos viverem com Jesus, eles não estavam entendendo quem é Jesus. Às vezes na nossa vida a gente anda na igreja, mas a gente esquece quem é Jesus. Às vezes na nossa vida a gente vem cultuar e a gente esquece quem é Jesus. Às vezes na nossa semana a gente vive como se Jesus fosse só outro nome. E aí Jesus faz alguma coisa espetacular na nossa vida e a gente fica lembrando: quem é esse? É assim que é os discípulos e toda a narrativa de Marcos sobre o Evangelho. E aí Marcos continua mostrando como Jesus está falando quem ele é, está mostrando para quem ele é. E às vezes só quem reconhece quem Jesus é são os demônios, ou são os endemoniados que falam assim: Jesus, filho de Davi, ou Jesus santo, filho de Deus, santo de Deus, tem misericórdia de mim. Todo mundo entende quem é Jesus, menos os discípulos e menos o povo. E aí, Jesus vai continuando e vai sendo rejeitado pelo seu no capítulo 6, em Nazaré. Ele vai continuando pregando, e todos aqueles que ele prega, ele fala: calma, não fale quem eu sou, aqueles que entendem. E daí a gente chega no capítulo 8, e no capítulo 8 acontece muitas coisas importantes dentro do que Jesus tem para nos explicar sobre o que ele veio fazer aqui na terra, o que ele vai fazer pelo seu povo. E aí, primeiro, antes de Jesus explicar explicitamente o que ele veio fazer, Jesus, aqui Marcos, ele coloca uma sequência muito interessante, porque no capítulo 8 começa com Jesus fazendo uma segunda multiplicação dos pães e peixes. Depois os fariseus meio que duvidando: se você é Cristo mesmo, Jesus, mostra um sinal, traz um sinal do céu. E Jesus falando: para vocês nenhum sinal será dado. E daí depois, Jesus falando para os próprios discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. E daí Marcos, na sua sabedoria de evangelista ali, guiado pelo Espírito Santo, ele vai colocar uma cura de Jesus que simboliza o que Jesus está falando nos versículos anteriores.
é uma cura muito diferente de que Jesus normalmente faz. Ele vai curar um cego, e ele cura um cego em duas etapas. Então ele cura o cego na primeira etapa, o cego não está conseguindo ver muito bem. E depois, Jesus cura o cego completamente. Então é como se o evangelista aqui estivesse falando, a revelação ainda não está completa, mas em algum momento ela estará completa. E todos verão quem é Jesus. E aí, depois dessa cura bem peculiar no livro de Marcos, a gente tem Jesus andando com os discípulos, andando para Cesareia de Filipe. E aí, no caminho, Jesus pergunta: meus discípulos, quem dizem os homens que sou eu? E os discípulos respondem. A gente está no capítulo 8, versículo 28. E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizes que eu sou? Então respondendo Pedro, lhe disse, e aqui é a primeira vez que vai aparecer antes, a gente só apareceu lá no versículo 1 essa palavra. Aqui é a segunda vez que vai aparecer. Tu és o Cristo. Pela primeira vez, os discípulos parece que entendem quem é Jesus. Pela primeira vez em todo o Evangelho, você vai ver os discípulos entendendo quem é Jesus. Mas depois de entender quem é Jesus, Jesus ainda fala, daí no versículo 30, advertiu Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Jesus não é para revelar agora. Mas é engraçado, porque Marcos apresenta aqui a primeira vez, então se você está lendo Marcos como uma história, você vai falar assim, vamos discípulos, vamos, entendam quem é Jesus, entendam quem é Jesus, e daí nesse momento você fala, finalmente, vamos, finalmente os discípulos entenderam. Só que tem um problema, continuando, Jesus vai explicar o segundo ponto, eles já entenderam que é Jesus, mas o que Jesus veio fazer pelo seu povo? E aí os discípulos já não entenderam de novo. Volta para o ponto zero, porque daí a gente vai lá no capítulo 8, versículo 31. Então, Jesus começou a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando aos seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então, logo em sequência, ele já fala aqui, vocês não entenderam nada. Pedro, você acabou de falar que eu era o Cristo, e agora que eu estou te falando, eu tenho que morrer e ressuscitar. Você está querendo falar que não é para eu fazer isso. Você não entendeu meu papel. E daí, depois disso, o evangelista, ele vai falar agora ele vai colocar aqui o que Jesus pede para a multidão e seus discípulos. E daí ele continua. Então, no versículo 34 do capítulo 8, então, convocando a multidão e juntamente os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perder-a. E quem perder a vida por mim e do evangelho, salvá-la-á. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. E aí Jesus já está subindo o nível aqui para os discípulos e toda a multidão. Se vocês querem me seguir, se vocês dizem meus discípulos, entendam, para ser meu discípulo, você vai ter que morrer. Para ser meu discípulo, você vai ter que morrer. E aqui é uma passagem que passa batido para a gente, porque tomar a sua cruz e siga-me, para nós cruz é glória. Para nós, cruz é uma coisa que a gente se alegra. Se a gente vê um sinal da cruz, a gente fica feliz. Lembra, para quem Jesus está falando,
Ninguém está feliz aqui com o sinal da cruz. Cruz era feita para duas coisas: tortura e humilhação. Tortura e humilhação. Jesus está explicitamente falando para eles um sinal de tortura e humilhação. E esse processo é tão humilhante que, além de você ser executado, né, ter a sua execução, a sua pena decretada, ter o decreto da sua pena, eles te dão não a cruz inteira, eles dão a barra transversal e fala: daqui até onde você vai ficar pendurado, você vai levar a sua barra transversal. Você vai levar a sua cruz. Daqui até onde você tem que morrer. E aí, a pessoa colocava a cruz nas costas e ia ter que levar. Humilhação. Você não só vai morrer de maneira pública, ainda você vai levar aquilo que vai te matar. E Jesus está falando: pegue aquilo que vai te matar e segue-me, porque a gente vai morrer. Quem vai me seguir vai morrer. E aí, o evangelista já vai falar da transfiguração, porque ele tem que provar para quem está lendo que Jesus é realmente Cristo e Filho de Deus. Então ele coloca Elias e Moisés, então o maior profeta, o maior líder de Israel, para falar ali, Jesus está com eles. E aí a gente continua o livro de Marcos, e Jesus prediz de novo que ele tem que morrer. Lá no capítulo 9, versículo 30, Jesus fala: e partindo dali, passaram pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos, e ele dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso, e temiam interrogá-lo. Era Jesus falando: gente, vocês já entenderam quem eu sou, mas entenda o que eu vou fazer. E eles não tinham dúvida ainda e estavam com medo de perguntar. E daí Marcos vai continuando falando sobre o nosso Cristo. O nosso Cristo. E Jesus vai de novo falar sobre sua morte e ressurreição. Marcos vai de novo falar sobre isso. Lá no capítulo 10, versículo 32. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Eles se admiravam e o seguiam, tomando de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, onde escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. E mesmo assim, os discípulos não entenderam. Você está entendendo que o nosso evangelista, Marcos, ele está deixando bem claro que Jesus em todo momento estava falando o que iria acontecer e ninguém estava prestando atenção no que iria acontecer? Todo mundo estava vivendo como se aquilo não fosse acontecer? Segura essa informação, porque quando a gente chegar no ápice da história que Marcos está nos contando, vocês vão entender como isso faz toda a diferença. E daí ele continua no capítulo 11, ele vai falando de Jesus entrando em Jerusalém, e as palavras de Jesus, e dali Jesus vai tendo mais ensinamentos. Jesus faz um sermão profético falando sobre a queda do templo, e aí entramos no capítulo 14 e tem um plano para tirar a vida de Jesus. E aí a gente vê todo o pacto da traição, os discípulos preparando a Páscoa, naquela última Páscoa, Jesus já indicando quem vai ser o traidor, já falando para Judas, Jesus fazendo a ceia, Pedro já sendo avisado que, até ler com vocês, Jesus avisando a Pedro, que é no capítulo 14, versículo 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizei, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais.
Jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim, todos disseram. Porque, pensa, se você leu o evangelho aqui de Marcos comigo, eles estão pensando que Jesus já tinha explicado que todo que quisesse seguir Jesus tinha que pegar a sua cruz e seguir. Então, na cabeça deles estava assim: não, na hora de morrer, se é preciso, todo mundo vai pegar a cruz e vai morrer junto. E Jesus olhando: vocês não sabem o que eu vou fazer. E daí tem Jesus no Getsêmani, Jesus preso, e aí começa todo o ritual de julgamento de Jesus e toda a humilhação. E daí a gente entra num dos capítulos mais tristes que a gente tem na nossa Bíblia, que é Marcos 15. E daí Marcos 15 começa com Jesus perante Pilatos, depois vai para Jesus entregue aos soldados. E aí, por Jesus não estar conseguindo nem levar a própria cruz, é chamado alguém para ajudar ele a carregar a cruz. E daí a gente está na crucificação, Marcos 15, 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sortes para ver o que levaria cada um. E era a hora terceira quando o crucificaram. E aqui já começa a parte triste para nós. A gente entende depois, mas toda vez que eu leio aqui, eu entendo a dor, porque a dor de Jesus era tanta que estavam já falando para ele: você não quer um pouco de vinho para aliviar a dor? E Jesus não queria vinho. E aí, eles crucificaram, e aí a gente tem sempre as imagens bonitas hoje de Jesus crucificado, daquela forma bonita, com algum pano branco na frente. Não, cruz era tortura e humilhação. Era tanta humilhação que você tinha que ser crucificado pelado. Nosso Senhor e Salvador estava nu. E para judeu estar nu é a maior vergonha. Então ele está se propondo para a maior vergonha cultural que pode ter. Além de ser crucificado como um ladrão, ainda estar nu, ensanguentado. E aí, não para só por aí, ele não só é crucificado. Ainda a gente está ali no versículo 26 do capítulo 15. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis os santuários e em 3 dias o reedificas? Está vendo que eles estão zombando? Primeiro zombaram sobre a autoridade do nosso rei. Depois fizeram uma piada sobre ele destruir o santuário e reedificar 3 dias depois, sobre a ressurreição. Salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com escribas escarnecendo entre si diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz. E aqui vai aparecer de novo essa palavra. São poucas vezes que essa palavra aparece no Evangelho de Marcos. Desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Então, se a primeira vez que aparece Cristo é Marcos falando sobre o ungido do Senhor, o esperado, a segunda vez é Pedro entendendo quem é Jesus, a terceira vez é desce daí, então, se você é o Cristo, é a zombaria. Também
os que com ele foram crucificados o insultaram. E daí chega a hora final. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, estavam vindo isso, diziam: vede, chama por Elias. Mas eles não entendiam o que Jesus estava falando. Quando Jesus clamou isso, ele está clamando um salmo bem específico. Daí eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 22. E no Salmo 22 está escrito assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. E aqui, gente, só para dar um contexto para vocês, é o sinal que o Cristo está tomando o nosso lugar. Porque ele é filho de Deus, mas aqui ele está tomando o lugar do verme, opróbrio dos homens, a pior coisa, o desprezado do povo. E ele continua: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. E aqui a gente sabe, pela revelação completa, que Jesus está se humilhando no nosso lugar. E é engraçado porque daquela forma que ninguém estava entendendo quando Jesus fala: todo discípulo que quer me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então ele falando: vocês vão pegar sua cruz e morrer. Não sabia a gente que nós que somos discípulos dele, quando a gente achou que ia conseguir carregar a cruz, quando a gente foi buscar a cruz que era nossa, ele já tinha levado. Esse é o nosso Deus. Um Deus diferente de todos os outros deuses. E aí, ainda no Salmo 22, lá no versículo 27, está mais uma promessa que a gente vive até hoje. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino e é ele quem governa as nações. Então, enquanto em cima dele estava assim: rei dos judeus, e todo mundo falando: se você é o Cristo, desce daí. É como Jesus ao falar: Deus meu, por que me desamparaste? Para quem está entendendo a revelação completa, ele está falando: vocês não sabem o que eu estou fazendo. Eu, como Cristo, estou fazendo aquilo que o meu Pai deseja para todos aqueles que são meu povo poderem participar desse reino que não tem fim, que a gente leu lá em Isaías. E aí a gente voltando lá para Marcos, para finalizar, que Marcos está ali no seu ápice da sua história. E aí a gente está no versículo 38 do capítulo 15. E não, estamos um pouquinho antes, que a gente estava no 35. Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vede, chama por Elias. Um deles correu a embebedecer uma esponja em vinagre e pondo na ponta do caniço deu de beber, dizendo:
deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Aqui só explicando para vocês, essa ideia de colocar vinagre na boca de Jesus não é para matar a sede dele, igual aconteceu antes. Aqui é para deixar Jesus acordado. É falar assim, ele está falando uma coisa que a gente não está entendendo. Vamos deixar ele acordado para ver que vai que Elias volta e tira ele daí. Zombando nosso Senhor. E daí Jesus não quer esse vinagre. E daí a gente entra no final, no último bramido de Jesus. E daí a gente está no versículo 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E aqui vem a parte principal que o nosso evangelista quer mostrar. Ele vai falar sobre um centurião, e esse centurião com certeza não era cristão. Mas esse centurião vai falar uma coisa, ele vai constatar quando Jesus morre uma coisa muito importante. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Marcos, ele escreve de uma forma em que ele dá a resposta logo no primeiro versículo, e ele vem arrastando, para falar assim, ninguém está percebendo quem é Jesus. E na morte de Jesus, quando Jesus fez o que ele tinha que fazer, até alguém que não cria, olha e fala, realmente, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E aí, a gente tem todo o final aqui que Marcos escreve, e Jesus, como nós já sabemos, glória a Deus, tem sua ressurreição, o Jesus ressurreto, aparece novamente aos discípulos. E daí a gente está lá no capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E daí Jesus, agora ressurreto, dá uma missão para todos os seus discípulos. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Percebe que Marcos está sendo bem intencional nas palavras. Ele começa com o evangelho e ele termina falando, aquele evangelho que começou tudo, aquela boa nova, agora está na boca de todos os discípulos do Senhor. E daí ele vai terminar sua carta, seu livro, assim, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, estou lá no versículo 19, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E aí a gente tem todo o evangelho segundo Marcos. E por que eu passei todo esse evangelho falando para vocês? Porque eu queria fazer esse grande resumo desse evangelho, para quando a gente aplicasse hoje a pregação, a gente não esquecesse de algumas coisas muito importantes. Assim como no evangelho de Marcos, os discípulos às vezes estavam com Jesus, mas não entendiam quem era Jesus, o que ele fez pelo seu povo e como isso muda tudo, a gente vive da mesma forma. Então, hoje na pregação, a gente vai mais esperando, Senhor, o que o Senhor quer falar para mim, ao invés de entender o que o Senhor fez por nós. E está errado, gente. Está errado, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Por isso que eu te desafio, leia Marcos, entenda quem é Jesus. Porque na nossa cultura a gente está se afastando tanto do evangelho, que as palavras do nosso Senhor já não fazem sentido para nós. O Salmo 22 já não é importante. Para nós, a música mais nova que o grupo de louvor vai cantar é aquela que tira o nosso fôlego. Não pode ser assim. O evangelho vai se perdendo, pois os próprios evangelistas da minha geração já não sabem pregar de acordo com os evangelistas que o próprio Espírito Santo
escreveu em conjunto. Hoje a gente tem trocado o evangelho por palestras. E se é palestra, não é evangelho. Hoje temos trocado o nosso evangelho por autoajuda. E se é autoajuda, não é evangelho. Evangelho só tem um sentido: ir a Cristo. Ir a Cristo. Ir a Cristo. E eu convido a vocês a viver o evangelho. Viver o evangelho. Mas para viver o evangelho temos que entender o evangelho. E para entendermos o evangelho temos que entender as nuances que tem cada palavra. A gente tem que entender o que significa Cristo. A gente tem que entender o que significa cruz. A gente tem que entender o que significa misericórdia. A gente tem que entender o que significa graça. As palavras desse sagrado livro têm que fazer diferença para a nossa vida. Mas hoje vivemos como se as palavras aqui fossem só mais uma história. A morte de Jesus já não nos emociona. A morte de Jesus não tem mais apelo. A morte de Jesus faz um centurião entender que verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E a igreja atual olhar e falar: não tinha nada para mim nessa pregação hoje. O nosso coração está tão endurecido e a nossa incredulidade está tão alta que Jesus não é mais o suficiente. Falar sobre Jesus não nos causa emoção. E numa época onde a idolatria, a gente idolatra a nossa emoção, por que vamos pregar sobre Jesus? Por que vamos falar sobre Jesus ao próximo? Porque parece que Jesus não é mais a melhor notícia que a gente pode dar. E se Jesus não é mais a melhor notícia, é melhor eu falar com alguém sobre quanto que foi o jogo de hoje. É melhor eu falar a alguém alguma coisa que vai criar uma conexão mais gostosa. Se Jesus Cristo não é mais aquele que era. Às vezes a gente vive assim. Às vezes a gente esquece que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, assim como os discípulos acabam aqui o livro de Marcos, assim que a igreja deve viver, evangelizando. Apesar de eu ser um evangelista, a única diferença para um evangelista e um membro de igreja é que o evangelista ele separa integralmente seu tempo para pregar. O membro de igreja, ele tem que fazer outras coisas, mas ele tem que pregar também. E se você duvida, eu chamo você para olhar a nossa Constituição. E olhar lá, o artigo 14 da Constituição Presbiteriana, item B. Dever de todo membro: honrar e propagar o Evangelho com a vida e com a palavra. Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece quem é Jesus. E aí a gente tem um culto totalmente cristocêntrico e a nossa palavra não sai um louvor a Deus. Porque assim como os discípulos, a gente vive com Jesus do lado, mas perguntando: quem é esse? E não louvando: tu és o Cristo. Então, para finalizar a pregação, eu queria só te relembrar um cântico. Na verdade, dois. Um refrão, e no outro refrão e o terceiro verso. Tem um hino dentro do nosso cenário que é o hino 107. E o refrão dele é: sim na cruz, sempre me glorio, nela descansarei, salvo além do rio. Lembra desse hino? Porque é isso. Você tem que gloriar na cruz. Esse é o Evangelho. E às vezes a gente esquece o que é a cruz. A gente esquece. A gente lê Marcos de qualquer maneira. Às vezes a gente nem sabe o que está escrito em Marcos. Às vezes a gente nem lê Lucas, Mateus, João. É o Evangelho, gente. Vamos voltar a ler. E daí outro hino que eu queria deixar para vocês, que é uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração, que é:
Sim, eu amo. 266, a mensagem da cruz. Mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu queria que coloca para mim o terceiro verso. O terceiro verso desse hino, que eu acho que às vezes a gente esquece. A gente esquece essas mensagens, que é... Deixa eu até pegar aqui, para olhar com vocês. Hino 266, terceiro verso. Aqui, ó. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Refrão. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Esse é o Evangelho, gente. O Evangelho que a gente entende que esse Jesus que foi desprezado, ele morreu, mas essa morte tem um significado, tem um motivo: dá perdão. Dá perdão a mim, a você, ao seu povo. E por isso, por esse perdão, a gente se alegra. Porque dessa cruz vem graça, luz, e por causa dela agora a gente pode se santificar. E se podemos santificar, e se estamos no processo de santificação, podemos o cultuá-lo. Agora, lembra que eu li para vocês, o Santo dos Santos se rasgou. E agora a gente pode acessar ali a presença, estar presente com o nosso Pai, falando graças ao mérito de Cristo. E por isso que a gente ama a mensagem da cruz. E o triunfo daquela cruz é nossa alegria. Porque se um dia Jesus falou, quem quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Quando eu fui encontrar aquela cruz para levar, sem saber que eu não conseguiria carregar, Jesus já sabia que eu não conseguiria carregar. Ele pegou no meu lugar, levou a cruz. E agora no lugar daquela cruz que era para mim, sabe o que ele vai dar? A coroa da vida. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Viva o Evangelho. Tenha sede do Evangelho. Estude o Evangelho. Para que toda vez que cultuarmos ao Senhor, o cultuemos em espírito e verdade. E toda vez que um pastor, um seminarista ou um irmão que for pregar aqui, ele te leve mais perto de Cristo. Então hoje eu quero finalizar orando, porque tudo que a gente faz aqui no nosso culto é só pelos méritos de Cristo.